Olá, muito boa tarde para você. Obrigado pela companhia aqui na telinha da TV Novo Tempo, nesta sexta-feira, 4 de abril, semana que já está indo embora, mais um pouquinho só, fim de semana está chegando. Espero que você esteja bem e animado por aí. Vamos ver os destaques desta edição. Cuidar da alimentação desde cedo em casa e na escola exige tempo e dedicação. Em Cachoeira do Sul, nas escolas municipais, esse assunto é levado a sério. Hoje nós vamos mostrar que as crianças apreciam um cardápio bem elaborado e com alimentos de qualidade. Qual o alimento que tu mais gosta? Esse, e esse. Que é a batata. E o tomate, o arroz e a carne. E ainda, crédito do trabalhador atrai 500 mil pessoas nos primeiros dias. Proposta usa FGTS como garantia e oferta juros baixos. Consultores financeiros fazem alerta para quem se animou com a proposta. Usando o FGTS como garantia, ele vai comprometer também esse FGTS caso ele venha a ser demitido sem justa causa. Cachoeira do Sul registra a primeira morte por dengue em 2025. Vítima é uma mulher de 83 anos, moradora do bairro Santa Helena. Este é o segundo óbito registrado no Rio Grande do Sul neste ano. Na entrevista do dia, Thelma Tomás fala da mudança nas ações preventivas ao câncer de mama. A alteração reduz dos 50 para os 40 anos a faixa etária para o início das mamografias de rastreamento para usuárias de planos privados de saúde. E eu já quero abrir espaço para você que está nos acompanhando, para você participar, para você fazer o jornal junto comigo aqui. Como é que você vai fazer? Vai mandar mensagem para a gente no WhatsApp, 51997697129. O que você viu pelas ruas da cidade? Qual é a sua notícia? Qual é a sua informação? Mande para a gente, você pode enviar a sua foto, o seu áudio, o seu vídeo e a gente põe aqui na telinha. E já estamos também com as nossas lives no ar, facebook.com/TV Cachoeira. Você pode escrever para a gente aí que ficamos de olho nas mensagens. E o mesmo vale para o nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta sexta-feira está no ar. Já está disponível o empréstimo consignado para trabalhadores com carteira assinada usando o FGTS como garantia. A facilidade de crédito, com baixa burocracia, tem entusiasmado os brasileiros com números que superam a marca de 500 mil de trabalhadores. Consultores, no entanto, destacam os cuidados que devem ser adotados antes da contratação. Apresentado como uma alternativa para pôr fim ao sufoco financeiro das famílias brasileiras, a nova modalidade de empréstimo consignado para trabalhadores da iniciativa privada lançada pelo governo federal, que tem como garantia o FGTS, pode ser uma boa opção se consideradas as taxas de juros. Mas pode também ser uma armadilha para quem não fizer um bom planejamento das dívidas. Gerente de negócios do Banco do Brasil, Priscila de Almeida, enfatiza os juros dessa modalidade de empréstimo, que se consolida em uma alternativa para trocar uma dívida mais cara por uma mais acessível. Essa linha, então, é uma linha nova de crédito consignado privado e realmente ela tem a vantagem da taxa mais reduzida do que a taxa de balcão que a gente usa nas agências, nos bancos, né? Até pela segurança e pelo desconto na folha de pagamento. Então, é uma linha com menos risco, né? O banco considera menos riscos, a precificação é sempre em cima de riscos. E aí, com isso, ela tem uma taxa menor, sim, que a taxa que o cliente pegaria no banco se não tivesse esse convênio. E é uma taxa, está passando em torno de 2,66, alguns convênios que o banco já tinha, né, nessa faixa de 2 e pouco, 2,66, 2, né, tá nessa faixa. E aí a gente tem linhas tem taxas de juros de CDC salário, CDC automático que passa de 5%. Então a gente verifica uma diferença considerável de juros, né? A nova opção vem atraindo um alto volume de interessados. O perfil é diverso, desde os endividados até aqueles que pretendem usar os recursos para a aquisição de bens. No primeiro dia já teve 15 milhões de simulações. Mas, claro, que o que de fato importa é quantos estão chegando até o fim, né? Então, até ontem foi liberado 3,1 bilhões, tá? Para mais de 500 mil trabalhadores. Tá muito
capilarizado, entendeu? Nós temos convênios dos mais diversas modalidades de empresa, tipologias de empresa, então tem gente que está buscando essa linha para reorganizar, né, pagar o que tem fora, porque essa linha é para pagar dívidas mais caras. Então, a gente vê pessoas que estão tendo uma boa redução na parcela por conta só de trocar a linha de crédito. Então, já tinha um empréstimo desses de 5%, por exemplo, que eu te falei, que está trocando para 2,66% e está tendo uma redução bem boa na parcela. Temos vários clientes que estão fazendo isso, né? E é essa a intenção da linha. Mas também tem pessoas que estão aproveitando a oportunidade, elas não têm nenhum endividamento e elas querem, de repente, comprar alguma coisa, fazer alguma aquisição. Elas estão buscando essa linha também como uma oportunidade mais barata, nova, né, que não tinha, para também fazer né, o bom uso do dinheiro, aproveitando uma oportunidade. Então, temos essas duas frentes. Né? Mas para quem não colocou as contas no papel e avaliou certinho se está apenas contratando mais uma dívida, fica o alerta da consultora financeira Sabrina Santos. Hoje, um trabalhador ele pode comprometer 35% da renda dele para essa parcela, né, do empréstimo. E ele pode utilizar o FGTS como garantia em até 10% do valor que é depositado para ele mensalmente. Só que, vejamos, né, um trabalhador que recebe um salário mínimo de R$ 1.518, ele vai comprometer mais de R$ 500 do salário dele. Então, ele vai passar a viver com pouco mais de R$ 900 por mês. Então, tem que ter este cuidado, né, quanto à renda familiar, né, para ela não ter um endividamento maior, porque ele vem para reduzir o endividamento, mas se a população não tiver este cuidado, pode aumentar o endividamento das famílias. Ela destaca ainda a garantia utilizada para adesão a este empréstimo, o Fundo de Garantia, cujo propósito é servir de segurança na eventual demissão, até que o trabalhador tenha uma outra fonte de renda ou uma recolocação no mercado de trabalho. Usando o FGTS como garantia, ele vai comprometer também esse FGTS caso ele venha a ser demitido sem justa causa. Então, essa multa de 40%, ela vai ficar comprometida, né, para sanar as próximas parcelas, já que ele não vai estar mais empregado e não vai ter esse salário para descontar as parcelas mensalmente. E se esses 40% não sanar todo o empréstimo, ele ainda vai ficar devendo para o banco. Na questão dos juros, pode compensar porque vai ser um juros menor. Hoje, se uma pessoa ela está usando o limite do banco, um cheque especial, que é um juros bem alto hoje, e ela fizer essa migração para um empréstimo consignado CLT, ela vai ter uma redução, né, na taxa de juros. Mas aí tem que analisar essas outras questões, né? Se não vai comprometer o orçamento familiar, se ela vai fazer um novo empréstimo para sanar completamente aquela dívida anterior, se ela não vai apenas colocar uma nova dívida, né, no seu orçamento. Deixo a dica para quem vai contratar, né, que faça uma análise geral do seu orçamento, do seu endividamento, né, que não faça nada somente pensando na facilidade. Né? Então, tem que ter uma responsabilidade. Quando o governo lançou o saque aniversário do FGTS, era muito fácil fazer o saque aniversário. Então, a população toda, a grande maioria, optou por esse saque aniversário, que no mês do aniversário, ele sempre, todo ano, caía um valor ali na conta do trabalhador. Só que no momento que o trabalhador optava pelo saque aniversário, ele não poderia mais receber a multa quando era demitido. Então, dava aquele choque na hora que a pessoa era demitida. Como assim? Não vou conseguir mais retirar o meu FGTS, né? Então, talvez possa acontecer a mesma coisa nessa situação, porque a pessoa também, em caso de demissão, não vai ter o FGTS e ninguém tem como saber quando vai ser demitido, né? São questões que a gente precisa considerar. E você, já deu uma pesquisada aí no consignado, com o FGTS como garantia? O que achou das opções? E é importante esse alerta que a gente traz aqui, né? Bom, tanto que o número de pesquisa ali, de consultas, é um número bem grande e bem maior em comparação com aqueles que efetivamente fizeram a contratação. Então, a gente traz aqui para efeito de esclarecimento, de alerta para a nossa população, porque aquela questão, contrair uma dívida, ter acesso ao recurso, por vezes é bastante rápido, prático, sem burocracia, mas para pagar, às vezes a gente pode comprometer um longo período da vida da gente, de trabalho,
do salário que é sempre suadinho para todo mundo, né? Gente, daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade aqui. Estou esperando o seu recado. Muito obrigado a quem já está comentando nas nossas lives, está mandando mensagem para a gente também no WhatsApp. Já tem o número do WhatsApp salvo aí, né? Não tem ainda? Então agora é a hora. Salve aí no seu smartphone, mande seu recadinho para a gente, 51997697129, o número para onde você pode enviar a sua notícia, o seu comentário para a gente. E olha só, Cachoeira do Sul registrou a primeira morte por dengue em 2025. O boletim divulgado pelo setor de vigilância epidemiológica revela que a vítima do sexo feminino tinha 83 anos, comorbidades e morreu na segunda quinzena de março. Ela estava internada no Hospital de Caridade e Beneficência e morava no bairro Santa Helena, onde está concentrado o maior número de casos da doença. Neste ano, o município já registrou 101 casos de dengue, 2 com mais gravidade. Este é o segundo óbito registrado no Rio Grande do Sul neste ano. E no município de Carazinho, no norte do Rio Grande do Sul, foi confirmada a primeira morte por febre chikungunya. A vítima é um homem de 68 anos com comorbidades que faleceu em março. A Prefeitura de Carazinho decretou situação de emergência. Incentivar uma alimentação saudável para a nova geração não é tarefa fácil. Eu garanto que você que é pai, você que é mãe, passa trabalho aí ao ir ao supermercado com seu filho, com a sua filha e não levar, quem sabe, algum alimento assim mais supérfluo, né, a pedido deles. Realmente, o desafio de manter uma dieta equilibrada não é fácil. Para quebrar esse paradigma, a Prefeitura de Cachoeira do Sul prioriza a qualidade dos alimentos servidos nas escolas municipais. Há anos atrás, era comum os pais mandarem com os filhos o lanche para a escola. Ali tinha o pacote de bolachinhas, o salgadinho e também o refrigerante. Hoje, isso não pode mais. Em algumas escolas, há novas diretrizes e orientações. A alimentação, principalmente dos pequenos, é muito pensada e acompanhada de perto por uma nutricionista. Toda vez que uma nova marca é comprada para ser inserida no cardápio das escolas, uma comissão faz análise sensorial e uma degustação dos alimentos para ver se estão aptos a serem oferecidos aos alunos. Eles analisam o aspecto, o sabor e o aroma. Esse trabalho ele sempre foi pautado conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que traz uma série de requisitos para ter uma boa alimentação nas escolas, que é um direito das crianças e estudantes, né, durante então o período em que eles estão na escola, e é sempre pensado então num cardápio, né, conforme a faixa etária, né, dos estudantes, e também então a questão nutricional que seja adequada, sendo o cardápio então elaborado por uma nutricionista, que então faz essa verificação e a gente acaba adquirindo os alimentos conforme essa necessidade. E aí então as escolas fazem esse preparo, né, diário para as crianças e os estudantes, que recebem então uma alimentação saudável, principalmente com a redução do uso de ultraprocessados. Também, então, uma das diretrizes do programa é a compra de alimentos da agricultura familiar, onde exige que no mínimo 30% dos alimentos adquiridos eles sejam então da agricultura familiar. E aí, então, esses produtos que são de qualidade e que são degustados por uma comissão anterior à compra dos produtos, ela analisa toda a questão sensorial, de sabor, aroma, e aí então, conforme a aprovação, é então feita a compra desses alimentos. E a refeição tava boa, hein? E isso quem tá dizendo não sou eu. E qual o alimento que tu mais gosta? Esse, e esse e esse. Que é a batata. E o tomate, e o arroz e a carne. E o feijão? Sim. O que tem no teu prato? Cenoura, tomate, batata, arroz e feijão. E me diz uma coisa, sempre quando vem o prato, tu come tudo? Sim. Já é a norma da escola não entrar nenhum alimento de fora, justamente para isso, né?
para intensificar e estimular essa alimentação saudável. Como o cardápio que vem da prefeitura, ele é um cardápio extremamente estruturado para cada faixa etária, as necessidades nutricionais, a gente não vê necessidade realmente que entrem alimentos de fora. Então as crianças acabam por hábito comendo frutas, legumes, tudo que realmente elas precisam nessa faixa, né? Então, por ser uma norma da escola, isso já é passado para as famílias no ato, né, da matrícula. Também nós temos um projeto de alimentação saudável dentro da escola. Nós também temos um projeto sobre o meio ambiente, onde as crianças também plantam, né, árvores frutíferas para que futuramente elas possam provar os frutos das árvores. E todos esses projetos, assim, têm esse baseamento da alimentação saudável mesmo. O Programa Nacional de Alimentação Escolar consiste no repasse de recursos financeiros federais para o atendimento de estudantes matriculados em todas as etapas e modalidades da educação básica. Óbvio que, por se tratar de crianças, é um pouco mais difícil convencê-los dessa alimentação regrada. O papel dos pais é fundamental. É natural da criança que em alguns momentos ela não queira comer aquele alimento que é saudável, mas com muito jogo de cintura as escolas vêm desempenhando muito bem essa função e introduzindo então essa alimentação saudável no ambiente escolar. E com certeza as crianças e os estudantes, eles são portadores dessa informação e levam então até a família essa questão da alimentação saudável e transmitem então esse conhecimento para os familiares. Qual o teu nome? Pietro, O que tu mais gosta de comer? feijão e arroz. Feijão e arroz. E massa? Gosta de tomate? Sim, E cenoura? sim, Batata? Que show, então hoje tu vai encher o prato sim, e vai comer tudo. sim. Isabela, me diz uma coisa, tu gosta dessa hora da refeição? O que tu mais gosta de comer? Feijão e arroz. Feijão e arroz. Papai e mamãe estão orgulhosos. E legumes? Tomate. Não gosta de cenoura? Não é muito. Negócio é feijão e arroz. É? E tu come tudo? Então dá um tchauzinho lá pra cama. Coisa linda, todo mundo comendo bem aí, comendo saudável, é o que a gente espera, inclusive da educação pública, né, municipal. Muito bom a gente trazer esta informação, esta reportagem do Bernardo Miller aqui, a felicidade da criançadinha aí também. E interessante aí a questão de ambiente, está todo mundo ali se alimentando de forma saudável. E eu sei que às vezes em casa não é tão simples assim, pai e mãe passam trabalho para que eles possam comer adequadamente. E você que está nos acompanhando, ou que é vô, que é vó, que às vezes cuida do netinho aí, tem que dar aquela comidinha saudável. Qual que é a estratégia para dar tudo certo aí para ele ou para ela aceitar? Conta pra gente, manda aí nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp especialmente, daqui a pouquinho a gente já vai ver as mensagens da audiência e eu quero ouvir você, quero ver o seu recado. 51997697129. E olha, falando sobre educação, 2 escolas de Cachoeira do Sul foram reconhecidas como destaque em alfabetização no prêmio Alfabetiza Tchê, promovido pelo governo do estado. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Ataliba Brum, que fica na localidade de Capão do Valo, interior do município, e a Escola Estadual de Ensino Médio Antônio Vicente da Fontoura receberam o certificado na quarta-feira desta semana, em evento realizado na cidade de Novo Hamburgo. 200 escolas de todo o Rio Grande do Sul foram reconhecidas e o critério foi o desempenho no Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul, o SAERS, referente aos resultados do 2º ano do ensino fundamental em 2023. E agora está na hora do nosso quadro Vida Animal. Toda sexta-feira aqui no Telejornal NT Sul tem o Dr. Salomão, veterinário Edson Salomão, trazendo para a gente informações muito importantes, falando sobre vida animal, sobre os pets, né, que estão aqui pelo menos na nossa arte, na arte do quadro.
mas também falando de animais silvestres. E hoje o Salomão faz uma entrevista, isso mesmo, virou um repórter aí, nosso querido Salomão, vai fazer uma entrevista muito importante falando sobre o papel da preservação, o papel do zoológico aqui de Cachoeira do Sul. Acompanhe. A Secretaria do Meio Ambiente é uma secretaria que tem uma importância muito grande, porque ela está relacionada diretamente com a nossa fauna, com a nossa flora e com vários problemas ambientais que podem afetar a saúde de toda a população. Então eu tenho o prazer de conversar com o André, que vai se apresentar para os telespectadores. Boa tarde, Salomão. Em primeiro lugar, dizer que é uma honra estar aqui conversando contigo, contar um pouquinho da minha história, principalmente com uma pessoa que está ligada há tanto tempo com a causa animal aqui dentro de Cachoeira do Sul. Eu sou natural daqui da cidade, saí daqui com meus 17 anos e depois de 32 anos estou retornando com muita felicidade para poder ajudar a cidade e principalmente inserido dentro da causa ambiental. E vou te perguntar uma coisa que é um boato, que as pessoas vêm me perguntaram para o pessoal da TV também, que tem um comentário que essa gestão fecharia o zoológico. Tem alguma coisa de verdade nisso? Não, nenhuma verdade. No ano que vem, até para que as pessoas saibam, o nosso jardim zoológico ele completa 40 anos. Ele foi fundado em 1986. E quem conhece a nossa instituição sabe que ano após ano ele vem se fortalecendo. Então é um compromisso tanto desse governo quanto compromisso do André como secretário de Meio Ambiente, manter e fortalecer tudo que aqui foi feito com tanta qualidade. Em relação aos programas que nós vemos mantendo assim no zoológico, através de parcerias com universidades, laboratórios, esses convênios pretende manter ou pretende modificar alguma coisa? Com certeza serão mantidos. É aquele ditado, tudo que vai bem a gente tem que manter. O zoológico mantém parceria com universidades, com instituições, faz trabalhos super sérios de recolocação de animais na flora quando são resgatados. Então esse é um serviço imprescindível e ao qual o zoológico ele é referência. Então não tem hipótese alguma da gente encerrar, cancelar qualquer tipo de programa como esse que só traz bem para a sociedade e para os animais, que é o mais importante. Então a gente tem como compromisso manter e fortalecer e inclusive tentar expandir tudo aquilo que a gente possa trazer benefício para o nosso zoológico. Cachoeira também tem um grande problema, que são os animais abandonados. Isso aí é uma questão assim que eu vejo que está sendo muito comentada, aquela agressão de 2 pitbull, uma coisa muito lamentável, muito triste, que a pessoa sofreu sérias lesões. Mas eu lembro também que se vocês assistirem às notícias de jornais, vocês vão ver que o homem está matando muito mais. E esses casos dos animais atacarem pessoas são casos, assim, comparado com os humanos, são muito baixos, né? Acho que a educação ambiental é fundamental. Então, a posse responsável. Tem algum projeto, tem alguma, assim, em relação ao SEMPRA, que é o Centro de Bem-Estar dos Animais de Cachoeira do Sul? Isso. Primeiro, um conceito que eu tenho é que tudo o que acontece com os animais, seja maus tratos, abandono ou esses eventuais ataques que ocorram, os menos responsáveis são os animais. Isso tudo é fruto da irresponsabilidade, da falta de educação e da falta de cuidado dos humanos, né, dos possíveis tutores. Sobre o SEMPRA, a gente tem comunicado na mídia e em todos os fóruns que a gente pode falar. O SEMPRA hoje é um lugar que acolhe animais decorrentes oriundos de abandono. Estamos com uma superlotação lá no SEMPRA, em torno de 250 cães estão lá sob a guarda da gestão municipal. E é algo que a gente vai ter que trabalhar em várias frentes, desde a educação ambiental, passando pela fiscalização, a melhoria da estrutura do próprio local lá do SEMPRA, para que a gente possa dar uma vida mais digna para eles. E junto com ONGs, que nós temos ONGs muito parceiras aqui dentro da nossa cidade, em paralelo executar trabalhos de adoção responsável, porque não pode ser uma adoção simples para desocupar espaço, tem que ser pessoas que cuidem dos animais, que gostem e que a gente possa ter a garantia que vão dar uma vida confortável para esses animais. Então, basicamente, essas são as raízes: educação ambiental para crianças, jovens e adultos,
trabalha com estruturação lá do SEMPRO. A gente já tem programado projetos de melhoria, de construção, para dar uma condição melhor para aqueles animais que estão lá e também bater muito forte na fiscalização, que foi esse caso que você mencionou, tanto no caso dos pitbulls, como um recente caso que apareceu em todas as mídias aí, do abandono de vários cães. A gente teve que recolher 25 animais entre cães e gatos que foram lá para o DVS e alguns já estão sendo doados. E esse é o trabalho fundamental da fiscalização. Então é um trabalho abrangente, sistêmico, que vai desde a educação até a fiscalização. Para encerrar, eu vou passar então a palavra para o nosso secretário, já agradecendo a gentileza dele de nos conceder esse bate-papo, essa pequena entrevista. Eu é que agradeço a honra de poder estar falando contigo mais uma vez. Gostaria de convidar a população para conhecer todos os projetos da Secretaria do Meio Ambiente, não só o Jardim Zoológico. O Jardim Zoológico está aberto para todo mundo, é um lugar maravilhoso. Muitas cidades de um porte muito maior que Cachoeira gostariam de ter um local como esse, como a gente tem, e é um local gratuito, o portão está aberto ali na nossa frente, então é só vir nos visitar. Nós temos mais de 200 animais, mais de 70 espécies diferentes de animais aqui dentro, então é um convite que a gente faz para virem conhecer o zoológico e também para que a população se envolva na causa animal. A causa animal é um problema de todo mundo, é um problema de saúde pública, mas principalmente é um problema de bem-estar animal. Vamos fazer uma sociedade mais legal e vamos nos envolver na causa animal. Obrigado. Eu que agradeço. Vou cumprimentar aqui, ó. Mandamos um abraço. Muito bom, muito obrigado ao Dr. Salomão por esse bate-papo tão importante, né? Falando sobre o zoológico, falando da causa animal, do cuidado que a gente precisa ter, posse responsável. E é interessante o que o Salomão falou, a gente teve aí esse incidente, esse acidente envolvendo pitbulls, mas também tem muitas questões aí que envolvem os humanos, né? Pessoas que atacam umas às outras, então a gente precisa pensar sobre isso, né? Posse responsável com os animais e, por outro lado, também a nossa conduta que talvez precise melhorar enquanto sociedade, né, Salomão? Obrigado por essa mensagem, por esse recado aí tão importante pra gente. Recadinhos da audiência agora, o seu recado na nossa tela, o WhatsApp 51997697129, e eu vou começar, na verdade, pelo canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Tá por aqui a Tânia Rocha Cláudia. Um abraço a todos os meus amigos de Cachoeira. E ela está no município de Lorena, em São Paulo. Muito obrigado, viu, Tânia? Tudo de bom para ti aí, uma ótima sexta-feira. Rosemary Beck, Nazareno Azevedo por aqui também. Na telinha, recados do WhatsApp. A Maristela está participando aqui. Que orgulho ser educadora na EMEI, sonho meu. Tenho certeza do excelente trabalho que as meninas fazem e o quanto incentivamos nossas crianças a uma alimentação saudável. Parabéns a todo o grupo escolar e sua comunidade que sempre apoia o nosso trabalho. Muito bom, obrigado, Maristela, pela tua participação. Para quem perdeu essa reportagem, informativa, evidentemente, e também muito divertida, daqui a pouquinho o conteúdo vai estar em todas as nossas redes sociais, reportagem do Bernardo Miller falando sobre alimentação saudável. Então, Facebook, YouTube, Instagram, daqui a pouquinho, logo depois do jornal. Quem mais? Mais recadinhos por aqui? O Leandro Pontes está falando sobre trânsito. Pessoal, é inacreditável o trânsito de Cachoeira. Gente que não respeita a faixa amarela, gente que não sabe o que é uma preferencial, sem falar dos motoristas com carros rebaixados e som alto, atrasando o trânsito. E contamos somente com 4 agentes de trânsito para fiscalizar. Obrigado, Leandro, pela tua participação. A gente precisa de atenção, respeito às regras de trânsito, acima de tudo, nessa questão aí de cuidar as faixas de segurança. Tem algumas ruas aqui de Cachoeira que o pessoal trafega com uma velocidade acima do que poderia, do que deveria, então termina colocando outras pessoas em risco. Então a gente precisa dessa consciência. Quem mais? Mais recadinhos aqui, Leni Rogia. Ultimamente estão acontecendo muitas tragédias com vendavais, ciclones, etc. Coloco fotos da rua Joaquim Gomes Pereira, onde há árvores enormes a serem podadas, pois o sinistro com a queda dos troncos é fatal, tanto no aspecto humano quanto material. E a Leni manda pra gente aqui um vídeo que nós vamos colocar agora para você ver o que aconteceu aí num dos últimos vendavais. Olha aí, ó, caiu um galho imenso de uma dessas árvores, caiu ali em cima da casa, né? E gerou uma série de prejuízos. Telha quebrada, cerca que precisa ser refeita, fios que terminam caindo ali, como a gente viu.
Então são situações também que precisam ser bem pensadas, bem analisadas aqui na nossa cidade, muitas árvores antigas também. A gente sabe que esse trabalho já começou, já foi feito, mas ele tem que ter também uma continuidade. Temos mais recados? Temos a Francine Cardoso, com meus filhos, Davi, o David e Sofia, comemorando o novo ciclo, meus 42 anos, com a família e amigos. Muito bom, obrigado Francine pela participação, um abraço para ti aí, para todos os filhos, ficamos felizes pela participação, desejamos tudo de bom aí para tua família. Daqui a pouquinho mais recadinhos da audiência, daqui a pouco eu falo aqui do Facebook, mais recados do YouTube e você pode seguir interagindo com a gente aí no WhatsApp também. A seguir, na entrevista do dia, Thelma Tomás fala da mudança nas ações preventivas ao câncer de mama. A alteração reduz dos 50 para os 40 anos a faixa etária para início das mamografias de rastreamento para usuárias de planos privados de saúde. Relatório da ONU aponta que o uso da inteligência artificial pode afetar 40% dos empregos em todo o mundo. Essa notícia é um dos destaques do quadro Semana pelo Mundo. Vamos saber como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul no final de semana. O intervalo é rápido e nós já voltamos. Estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Ótima tarde para você, ótima sexta-feira, fim de semana quase chegando. Estamos felizes por isso, né? Espero que você esteja bem, tudo em ordem aí com a sua família, no trabalho também. E olha, nós vamos falar agora um pouquinho sobre o tempo. Hoje começou aí o frio aqui no Rio Grande do Sul, né? Primeira massa de ar frio passando pelo estado do Rio Grande do Sul. Vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo, no centro aqui da cidade de Cachoeira do Sul. Céu azulzinho nesse momento, poucas nuvens, o que predomina, a característica que predomina no Rio Grande do Sul nesse momento. Um pouquinho mais de nuvens na divisa com Santa Catarina, região aí do litoral também. Mas hoje pela manhã as temperaturas foram bem baixas já até para essa época do ano. Aqui nessa região, o município que teve um pouquinho mais de frio, a região do Vale do Rio Pardo, por exemplo, Encruzilhada do Sul, teve 8 graus hoje às 11 da manhã. Isso mesmo, fim da manhã, algo aí com a temperatura ainda baixa. Vamos ver então a previsão para o fim de semana, se tem sol, se o frio continua, o que esperar. Veja agora. Sexta-feira em Cachoeira do Sul tem tempo firme e temperaturas mais baixas. A mínima hoje ficou em 13 graus e a máxima não deve passar dos 20. Sábado vai ter sol entre nuvens, mínima 11 graus e máxima 22. Domingo também deve ser um bonito dia de sol, com temperatura baixa pela manhã, mínima em 14 graus e a máxima não passa dos 25. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Os dias de temperaturas baixas começam a predominar no Rio Grande do Sul a partir desta sexta-feira. De acordo com a Metsul Meteorologia, essa é a primeira massa de ar frio mais intensa que domina o território gaúcho, com queda acentuada da temperatura. O sol aparece em praticamente todo o estado, mas pode ser acompanhado por nuvens esparsas em algumas localidades, como a gente vê mais na região do litoral norte e divisa com Santa Catarina. Ainda há chance de chuva isolada em pontos do norte gaúcho, da serra e da costa. Veja agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 21 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 20. 20 também de máxima na região norte, em Passo Fundo, e em Santa Maria, na região central. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, máxima de 23 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 19 graus. A paciente Ilza da Rosa, portadora de condições cardíacas que necessitava de intervenção cirúrgica, inicialmente agendada para o Hospital Santa Cruz, não poderá realizar o procedimento no HSC devido à ausência de um cirurgião técnico especializado no momento. A informação foi repassada pelo filho Kleber da Rosa. A situação dela foi contada na edição de ontem do NT Sul. A partir de agora, toda a continuidade do tratamento será em Porto Alegre, com acompanhamento e intervenções médicas apropriadas. Em nota enviada pela assessoria de imprensa para a nossa reportagem, o Hospital Santa Cruz destaca que o caso dela é bem específico, mas não menciona o que seria.
e que a ouvidoria da instituição está à disposição para qualquer esclarecimento. O tradicionalista Leandro Machado Pereira foi aclamado na noite de ontem como novo presidente da Associação Tradicionalista Cultural ATC de Cachoeira do Sul. Ele fica no cargo até o final de 2026. Ao lado da vice-presidente, Daiane Santos, eles pretendem retomar, dentro dessa gestão, o Festival Gaúcho Estadual Estudantil, FEGAS, a viabilidade da realização de um acampamento farroupilha para Cachoeira do Sul, além de incentivar o comércio local com ações que impulsionem a cultura gaúcha e a economia, principalmente durante a Semana Farroupilha. E nós vamos agora a mais um bloco de interatividade, espaço que a gente abre para você se pronunciar, para você ter vez e voz aqui no Telejornal NT Sul. Eu vou começar esse bloco com as participações do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Muito obrigado a você que nos acompanha na página do Facebook, você que acompanha a nossa live, escreve para a gente aqui. O Eliseu Gonçalves está com a gente. Boa tarde, Eliseu. Obrigado pela companhia. Ótimo dia para ti. A Fátima Nascimento também está com a gente. A Sandra Ferreira, o Everson e o Edson. Estamos aqui felizes pela companhia de vocês. Desejamos também uma boa sexta. Na telinha, os recadinhos do WhatsApp e número aqui no vídeo para você participar com a gente. Vá mandando o seu recado. Olha só que cena linda. Fátima Regina Rodrigues. Esta é minha neta Manuela. 2 anos e 9 meses, come de tudo e todo tipo de fruta. É uma comilona, diz aqui a Fátima. Eu carinhosamente a chamo de Manuli, parente da personagem Magali, ou Magali. Obrigado, Fátima, pela participação. Um grande abraço para ti aí. Um abraço para a netinha, né? A pequena Manuela. E é isso, alimentação saudável desde cedo, que isso aí seja um hábito para a vida toda, para a gente cuidar da saúde, né? Abração para vocês. Obrigado pela foto. Quem mais? Mais recadinhos aqui. A Isabel, olha aí, ó. A Isabel tá saudável aqui também. Obrigado, Isabel, pela participação. E ela diz aqui, almoçando e assistindo ao NT Sul. Muito bom. Obrigado, Isabel, pela companhia com a gente. Tenho certeza que tem muita gente aí também almoçando e de olho na telinha, né? Hora de almoço e hora de informação por aqui. Bom, daqui a pouquinho tem mais recados da audiência. Se você não participou, dá tempo ainda. Você pode enviar uma sugestão de reportagem, de uma entrevista, um conteúdo que você gostaria de ver por aqui. Nós vamos juntos, gerando todos os dias o telejornal. Você já parou para se perguntar o que esperar da inteligência artificial no futuro? O uso dessa tecnologia está transformando o mercado de trabalho e o seu impacto vai além da inovação. Um relatório da ONU, divulgado ontem, aponta que o uso da chamada IA, da inteligência artificial, pode afetar 40% dos empregos em todo o mundo. O mercado global de inteligência artificial deve alcançar 4,8 trilhões de dólares, cerca de 27 trilhões de reais até 2033. É o que diz o relatório da ONU Comércio e Desenvolvimento, publicado nesta quinta-feira. De acordo com o documento, o uso da IA poderia afetar 40% dos empregos em todo o mundo, gerando ganhos de produtividade, mas também trazendo preocupação sobre a automação e a perda de postos de trabalho. A ONU afirma que a situação é similar em relação à inteligência artificial generativa, que é aquela que cria conteúdos novos, como textos, imagens, vídeos, músicas e áudios. Vários migrantes foram vítimas de um naufrágio nesta quinta-feira no Mar Egeu, na costa da Turquia, quando um bote inflável virou. A guarda costeira turca conseguiu resgatar 25 sobreviventes e vários corpos. Mas os trabalhos de busca continuam na área do naufrágio. Segundo a polícia portuária grega, outro acidente semelhante, também nesta quinta-feira, deixou pelo menos 7 mortos, incluindo 3 crianças. 23 pessoas foram resgatadas. Segundo a Organização Internacional para as Migrações, quase 400 migrantes desapareceram ou foram recuperados mortos no mar Mediterrâneo somente neste ano. Os birmaneses comemoram o resgate de um homem 5 dias após o terremoto que abalou Myanmar. O sobrevivente de 26 anos foi retirado dos escombros de um hotel.
O balanço atualizado divulgado nesta quinta pela Junta Militar aponta que mais de 3.000 pessoas morreram em decorrência do forte terremoto que abalou a região na última semana. Cerca de 4.700 pessoas ficaram feridas e mais de 300 ainda estão desaparecidas. E mesmo em meio à tragédia, ainda é possível enxergar sinais de solidariedade e carinho. Na Tailândia, esse alento também vem de cães de busca e resgate. 11 animais desempenham o papel de apoio emocional para os familiares enlutados das vítimas presas sob os escombros depois que um edifício de 30 andares desabou em Bangkok. Para o vice-diretor do grupo de salvamento, os cães são uma parte muito valiosa da equipe, que segue na missão de procurar pelas pessoas desaparecidas. E agora, informação importante sobre saúde. Uma mudança importante nas ações preventivas ao câncer de mama foi definida pela Agência Nacional de Saúde, reduzindo em 10 anos a faixa etária para início das mamografias de rastreamento para usuárias de planos privados de saúde. A alteração reduz dos 50 para os 40 anos a cobertura do exame e assegura às entidades um selo de boas práticas médicas. Boa tarde, Daniel Nunes. Boa tarde para quem está em casa nos acompanhando pelo NT Sul. Eu vou conversar com a mastologista Marcele Moraes, ela que trabalha no Hospital São Lucas da PUC, em Porto Alegre, sobre um tema bastante relevante, uma alteração no início, na faixa etária inicial, para os exames de rastreamento em mamografia. Uma decisão que veio depois de uma consulta pública realizada pela Agência Nacional de Saúde e que contempla aos convênios médicos e pretende aí ofertar um selo de qualidade para aqueles que se adequarem a essa nova medida. Boa tarde, Marcele. Boa tarde. Importante a gente começar já por esse dado que é o mais relevante, né? Um direcionamento neste primeiro momento apenas aos planos de saúde e não ao Sistema Único de Saúde, que é, por fim, a maior área de abrangência para mulheres e atendimento médico em geral. Esses planos de saúde, essas instituições que permitem, então, os convênios médicos, que a gente chama popularmente, estão obrigadas a ofertar esse serviço a partir de que idade agora? Então, com essa nova medida da ANS, eles estão obrigados a cobrir a mamografia de rastreamento para todas as mulheres brasileiras entre 40 e 74 anos. Né? Isso foi embasado na nossa realidade, na verdade, aqui no Brasil. Né? A gente tem mulheres cada vez mais jovens tendo câncer de mama, então a gente tem uma incidência ali de 40% das mulheres diagnosticadas com câncer de mama tem uma idade inferior a 50%. Então é muito importante oferecer esse rastreamento, que é onde a gente faz o diagnóstico precoce, para essa faixa etária tão importante. Então, isso foi baseado em muita evidência científica, em aquilo que a gente vê acontecendo nos consultórios e na importância de a gente poder ofertar para essas mulheres a oportunidade de fazer um diagnóstico mais precoce e, consequentemente, né, ter um desfecho melhor da doença. Isso é um dado que foi utilizado como argumentação junto a essa agência para conseguir reduzir dos 50 para os 40 anos e também ampliar ali mais 4 anos após os 70. Como é que foi gerenciado isso e por que que essa demanda chegou nessa consulta pública que permitiu a mudança? Exato. Então, o que aconteceu? A Agência Nacional de Saúde tem um rol, ou seja, ela tem algumas diretrizes daquilo que o plano de saúde é obrigado a cobrir. Nesse rol, a gente tinha que era obrigatória a cobertura da mamografia para todas as mulheres entre 40 e 79 anos. Só que, então, foi feita uma consulta pública, final do ano passado, início desse ano, para conceder um selo de qualidade em boas práticas médicas, mudando essa idade. Então, seria ofertado esse selo apenas para os planos de saúde que ofertassem mamografia a partir dos 50 anos para todas as mulheres, entre 50 e 79 anos. O que a gente sabe? Baseado naquilo que acontece no Sistema Único de Saúde, que o diagnóstico é muito mais tardio se a gente oferece apenas nessa faixa etária. A gente tem 40% das mulheres sendo diagnosticadas com tumores avançados ou metastáticos quando esse tipo de rastreamento é feito, e a gente tem uma mortalidade muito maior pela doença.
Então, para nós, foi um contrassenso, até um retrocesso, se quer cogitar retirar esse benefício das mulheres, né, de realizar a mamografia a partir dos 40 anos. Qual a chance de essa decisão chegar ao Sistema Único de Saúde? É possível prever isso? É difícil prever, porque quando a gente fala num rastreamento populacional em larga escala, isso é um pouco mais complicado. Mas, assim, eu tenho certeza que esse primeiro passo, essa primeira vitória tão importante para as mulheres que utilizam o sistema de saúde privado ou, né, os planos de saúde, ela tem que ser o primeiro passo para que as nossas pacientes do Sistema Único de Saúde tenham o mesmo benefício. Isso é fundamental, porque a estatística é a mesma para todas nós. Então, a gente tem uma doença que está crescendo em incidência, crescendo em mortalidade. 1 em cada 8 mulheres vai ser diagnosticada com câncer de mama ao longo da vida. A gente não pode não pensar na importância desse tipo de estratégia para todas as mulheres, né? Aproveitar, então, o teu conhecimento e a tua experiência para auxiliar essas mulheres que estão em casa e que eventualmente não estão em condições de ter acesso a esses exames, seja pela dificuldade que o Sistema Único de Saúde tem no atendimento à especialidade, seja pela alta demanda ou até pela falta de um plano de saúde mesmo. E, claro, para quem tem também ficar atento. Quais são os sinais que a gente precisa estar atento? O que pode ser uma dica para, então, caso não tenha o hábito ou não tenha condições de fazer esse rastreamento como é preceituado, procurar o médico porque notou alguma coisa diferente. Perfeito. Então, assim, de um modo geral, o que é o rastreamento, né? Rastreamento é buscar uma doença tão inicial que não tenha sintomas. Esse é o cenário ideal. Por quê? Porque como médicos a gente vai poder oferecer um tratamento menos agressivo e altíssimas chances de cura. Então, esse é o cenário ideal. Toda mulher, a partir dos 40 anos, 1 vez ao ano, deve fazer mamografia, tá? Na paciente que não tem acesso ou que eventualmente não consegue realizar o seu exame, seja por uma falta de cobertura de plano do Sistema Único de Saúde, os sinais que tem que chamar atenção são um nódulo ou um caroço na mama, então é importante se conhecer, se examinar 1 vez ao mês, alterações na coloração ou no aspecto da pele, secreção sanguinolenta que sai pelo mamilo, a gente fala em gânglios ou linfonodos axilares, que são abaulamentos na axila que ficam persistentes. Qualquer alteração tem que chamar atenção. E nesses casos, que daí já não é mais rastreamento, é diagnóstico, porque se encontrou alguma alteração, nesses casos os exames estão cobertos. É importante também a gente fazer essa diferença, tá? Ótimo, ótimo. Então é aquela cartilha que a gente acaba rezando sempre no outubro, né? Que é um período em que realmente se trabalha muito forte a informação, as campanhas de conscientização e até alguns convênios médicos liberam as taxas de coparticipação para que as mulheres tenham a opção de fazer, né, a sua mamografia, seja ela de rastreamento, seja ela para tratamento mesmo, e acompanhamento médico, mas independentemente desse período, é importante conhecer o corpo, estar atento a qualquer alteração, principalmente para quem não tem a possibilidade do rastreamento, né, do atendimento médico preventivo. Exatamente. E é importante a gente lembrar que, claro, o Outubro Rosa sempre traz isso à tona e chama atenção, né? Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem a possibilidade, então, também de falar agora, que eu acho que é importante, na questão da prevenção, que isso cada mulher pode fazer. A gente estima que 25% dos tumores de mama poderiam ser evitados com hábitos de vida saudável. Eu acho que isso tem que ser mais divulgado, mais falado, a importância que cada uma tem no seu autocuidado. E da mesma forma, se a gente entende a importância de realizar a mamografia, que é o efeito que ela traz, ela muda completamente a trajetória da doença, se a gente conseguir divulgar isso, dar esse tipo de informação para as nossas mulheres, eu acredito também que o rastreamento vai ser mais efetivo. Conversei com a Marcele Moraes, que é mastologista do Hospital São Lucas da PUC, que funciona na capital do estado, do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, sobre essa alteração importante com relação ao início do processo de rastreamento com exames de mastologia, especialmente a mamografia, né, a partir dessa consulta pública dentro dos planos de saúde. O que a gente espera, né, Daniel, é que em breve o Sistema Único de Saúde também seja contemplado com essa alteração e todas as mulheres tenham acesso a esse exame tão importante, que o diagnóstico precoce, como bem disse a médica agora, é o que vai nos livrar aí
do risco de complicações decorrentes de um câncer de mama e até o óbito. Devolvo para ti aí no estúdio, então. Muito obrigado, Thelma, por esses esclarecimentos e essas informações, então, dessa mudança para quem tem plano de saúde, para as mulheres que têm alguma cobertura de plano de saúde. Então, a redução aí dos 50 para os 40 anos, o início da mamografia. Vamos ver recadinhos aqui da audiência. Muito obrigado a você que sempre separa um tempinho para se informar, para acompanhar as reportagens que a gente vai trazendo por aqui, mas também para reportar a sua informação, para contar o que acontece onde você está e para comentar as reportagens que estão no ar. Um abraço aqui para Luciane Moraes, desejando a todos já um lindo final de semana. Obrigado, Luciane, pela tua companhia. Deixa eu ver quem mais está por aqui. A Rosemary, o meu amigo Claudiano. Obrigado a vocês pelos recadinhos no YouTube. Vamos para a telinha, recados do WhatsApp. Tá passando por aqui o Josemar Teles, de Cachoeira do Sul. Boa tarde, estamos bem ligados no bairro Leopoldina, Passo da Areia, almoçando na melhor companhia do jornal NT Sul. É o Josemar Teles, o pai Joselir e também a dona Santa Prestes Teles. Obrigado, Josemar, pela participação. Um abraço para todos vocês aí. Muito obrigado pela companhia com a gente na hora do almoço. Quem mais? A Maia está participando por aqui também. Boa tarde, céu de lajeado, que maravilha esse clima. Sou cachoeirense, mas estou morando aqui por falta de emprego em Cachoeira do Sul. E ela manda um abraço pra gente. Tá bonito o céu aí, né? Todo céu ensolarado, algumas poucas nuvens, temperatura agradável. E essa situação da Maia aqui é algo que levou muitas pessoas, infelizmente, a saírem de Cachoeira do Sul, né? A luta pelo emprego, então as pessoas terminam se deslocando para cidades da região. E Lajeado é uma delas, né, Maia? Obrigado pela participação, espero que esteja tudo bem por aí. Estamos sempre às ordens também aqui no jornal. Mais recados? Temos a Heloísa participando. Hoje, minha irmã Deli Severo está de aniversário. Que Deus abençoe ela hoje e sempre. Obrigado, Heloísa, pela participação. Olha aí, ó, bela foto. Grande abraço para a dona Deli Severo, celebrando mais um ano de vida. E o NT Sul desta sexta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado a você de casa pela companhia. Para rever as nossas reportagens é só você passar pelas nossas redes sociais, facebook.com/TV Cachoeira, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo ou Instagram, @TV Cachoeira. E você sabe que no fim de semana temos também encontro marcado, né? Pertinho do almoço de domingo, 11 horas da manhã, logo depois do Na Mira da Verdade, temos o nosso encontro semanal com reportagens especiais, informações úteis também para o seu dia a dia e voltaremos a nos encontrar ao vivo na segunda, a partir do meio-dia. Bom fim de semana para você, fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. Tchau!